E depois dessa negativa de reunião com Fernando Haddad, o pessimismo tomou conta do Itamaraty, os bastidores dessa história. Repórter Vitória Abreu, a gente continua em Brasília. Qual a avaliação, afinal, da diplomacia brasileira, Vitória? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, isso acabou desanimando ainda mais os diplomatas do Itamaraty, técnicos que vinham tentando ainda abrir um canal de diálogo com técnicos da Casa Branca, de Washington, que trabalham também com a equipe econômica do presidente americano Donald Trump. Esse cancelamento acabou gerando um pessimismo no Itamaraty, porque esse esforço vinha continuando, apesar das negativas de Trump, o esforço continuava acontecendo. Mas hoje o que fontes do Itamaraty me dizem é que essa negativa da reunião entre Bassett e Haddad foi ali quase que uma gota d'água, foi justamente um sinal de que eles não querem dialogar e que não dá para conversar com quem não quer justamente manter um diálogo aberto. Eles seguem aí tentando de alguma forma abrir essas conversas nos bastidores, mas os técnicos do Itamaraty avaliam que de fato os canais de diálogo com os Estados Unidos, incluindo a diplomacia americana, estão fechados, o que inclusive aí pode causar também mais impactos ainda nas tarifas americanas nos produtos brasileiros. A gente conversou com essas fontes um pouco depois do ministro Haddad dizer em entrevista à Globo News que a reunião com Bassett foi cancelada e eles deram esse parecer para a gente, Thiago. E mudando de assunto, para quem já nos acompanha, a gente tem imagens do Congresso. Enquanto isso, o motim ainda é motivo de discussão nos bastidores do poder em Brasília. Parlamentares de oposição negociam um plano que vem sendo chamado de pacote da impunidade. Quais medidas estão incluídas nesse possível pacote? Pois é, Thiago, esse pacote que eles chamam seria uma variação da proposta de emenda da Constituição do foro privilegiado, da PEC, do fim do foro privilegiado para as autoridades. Esse tema, inclusive, deve ser um dos debatidos amanhã na reunião de líderes na Câmara dos Deputados. E entre as opções tem o que já trata hoje a PEC, o texto da PEC do fim do foro privilegiado, que prevê que autoridades como deputados e senadores passem a ser julgados pela Justiça Comum e não mais pelo Supremo Tribunal Federal, mas também tem uma outra alternativa que deve ser debatida, que é a possibilidade desses processos continuarem no STF, mas passarem por um aval dos plenários da Câmara e do Senado. Então, por exemplo, se um deputado for investigado por uma denúncia e for investigado num processo do Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados terá que dar um aval para que o Supremo possa, inclusive, fazer operações envolvendo esses deputados. A gente lembra que Alexandre de Moraes, ministro do STF, tem mandado fazer, inclusive, buscas e apreensões em gabinetes de deputados, em endereços ligados a deputados. E a gente também lembra que cerca aí de 80 ações no STF envolvem parlamentares, envolvem investigações com parlamentares. Agora, o que também líderes do Centrão nos contaram é que essa tentativa de impor o fim do foro privilegiado pode esbarrar no fator eleições 2026, porque se isso pegar mal para a opinião pública, se a sociedade desaprovar o andamento dessa pauta, muito provavelmente os líderes de centro vão acabar colocando o pé atrás e desistindo de avançar com esse fim do foro privilegiado, Thiago. Isso, a discussão no Congresso Nacional sobre essa possibilidade de amenizar crimes eventuais cometidos por parlamentares. Você volta daqui a pouquinho, Vitória. Eu vou chamar mais uma vez as nossas comentaristas e começo agora por você, Deise Silcar. Esse ponto que a Vitória traz é interessante. Será que o Centrão vai apoiar efetivamente esse plano, esse pacote, essas medidas que vem ganhando força nesses últimos dias? Agora, é saber qual é a disposição disso, pelo menos o presidente da Câmara, levar isso à frente. Pois é, Thiago, eu acho muito complicado quando a gente vê essas questões de autopreservação do Congresso Nacional tomando a frente das pautas que realmente interessam, né? Eu fico muito indignada porque eu vejo a questão da reforma tributária, né? Só para a gente dar um exemplo aqui, foi uma das grandes promessas de campanha
Olha, eu estou falando em campanha do presidente Lula e a gente ainda não fez a regulamentação da reforma tributária, né? Então, politicamente, esse pacote da impunidade, ele funciona como uma moeda de troca, né? Como tudo que tem sido feito no Congresso. É uma ofensiva do Congresso contra o STF, no mesmo tabuleiro em que a oposição forçou 41 assinaturas para o impeachment do ministro. Então, é um jogo de toma lá da cá, onde a única coisa que importa é a preservação de si próprio, né? Tanto do Congresso quanto do Supremo. E aí não é freio e contrapeso, como a gente gostaria de ver, mas é autoproteção corporativa. Isso é uma coisa que fica muito explícito. Enquanto as pautas da sociedade que deveriam avançar e são urgentes, elas não avançam por causa dessa autoproteção corporativa, e o parlamento ele acaba querendo ser, ao mesmo tempo, foro, escudo e juiz de si mesmo, numa crítica que eles fizeram ao STF e agora eles acabam agindo da mesma forma, né? Eu acredito que o Centrão deve apoiar, sim, essa deve ser uma pauta que deve seguir adiante. Ela está parada no Congresso há uns 7 anos, começou ali com o Arthur Lira, se eu não me engano, acho que foi o Arthur Lira que colocou isso em pauta há 7 anos, mas agora ela tem uma motivação especial por causa desse embate com o STF e por causa das eleições do ano que vem. Dora, a palavra então seria corporativismo? Não só, tem atraso, muito atraso, retrocesso aí, porque tem uma questão importante. As pessoas estão comentando essa história do aval do Congresso como se isso nunca tivesse acontecido. Não é verdade. Até 2001 era assim que acontecia. Nada podia andar, nenhuma ação no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, se não houvesse uma licença do Congresso. Em 2000, e aí nada, nunca houve, até então, nunca tinha havido nenhuma punição. Por isso que o termo pacote da impunidade é muito apropriado. Aí, em 2001, dado principalmente por causa de um deputado, Ildebrando Pascoal, que era um assassino, a coisa foi tão escandalosa que isso mudou. Isso houve uma onda que mudou. Então, inverteu-se a lógica que é essa, que vigora até hoje. Então, esse tipo de proposta que estão fazendo do aval não é uma coisa simplesmente uma novidade que apareceu na cabeça, não, é um baita de um retrocesso. A gente retrocede quase um quarto de século, 24 anos andando para trás, se isso passar, né? Então, não é um mero corporativismo, claro que é, como a Deise falou, uma autoproteção, mas é principalmente um baita de um retrocesso, uma vocação para o atraso. Esse tipo de coisa é absolutamente prejudicial na política, enquanto alguns aspectos ou vários aspectos da sociedade avançam, a política ou fica estagnada ou anda para trás. Este é um caso.